E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Que bom! Vamos começar o estudo do livro Aprendizagem Motora, Conceitos e Aplicações, de Richard Megill. Esta é a tradução da 5ª edição americana, tradução feita pela doutora Aracy Mendes da Costa, publicado pela editora Blucher. Beleza? Então, vamos lá, começando! Unidade 1, Introdução à Aprendizagem Motora. Capítulo 1, Introdução às Habilidades Motoras. Conceito 1.1. As habilidades motoras podem ser classificadas em categorias gerais. Aplicação. Quando uma pessoa está realizando alguma atividade física, seja ela esportiva ou não, ela está utilizando as habilidades motoras. Um ambiente aberto exige de seu executante uma adaptação de certos aspectos de seu movimento de acordo com as características mutáveis do ambiente onde elas são realizadas. Exemplos: manobrar uma cadeira de rodas em uma calçada cheia de pessoas, rebater uma bola de beisebol lançada pelo adversário. Discussão: habilidades, movimentos e ações. Habilidade: tarefa com uma finalidade específica a ser atingida. Sendo assim, habilidade motora podemos definir como habilidade que exige movimentos voluntários do corpo e ou dos membros para atingir um objetivo. É possível observar definições implícitas que são comuns às habilidades motoras. Esse objetivo é a meta a ser atingida. As habilidades motoras são desempenhadas voluntariamente, ou seja, reflexos não são considerados como habilidades. A habilidade motora requer movimento do corpo, portanto, a resolução de um problema matemático, por exemplo, requer a habilidade cognitiva. Além disso, para que esse objetivo seja atingido, a habilidade precisa ser aprendida. Movimento: característica de comportamento de um membro específico ou de uma combinação de membros. Nesse contexto, movimentos são partes que compõem as habilidades. Quando caminhamos por superfícies diferentes, concreto, areia, lama, etc., realizamos de formas diferentes e, apesar dessas diferenças, a habilidade desempenhada é caminhar. E ações. Ação pode ser considerada sinônimo de habilidade, mas diferente de movimento. As ações são respostas a metas que consistem em movimentos do corpo e ou dos membros. Algo importante a se observar é que diversos tipos de movimentos podem produzir ações que atingirão o mesmo objetivo. Exemplo: subir os degraus de uma escada é uma ação. O objetivo é atingir o topo da escada. Mas os movimentos que eu posso utilizar são diversos. Posso subir um degrau de cada vez bem devagar, posso subir rapidamente, posso subir de 2 em 2 degraus e assim por diante. Portanto, a ação é a mesma, mas os movimentos podem ser bem diferentes. Sistemas de classificação unidimensionais. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar bem claro que as habilidades são categorizadas de acordo com características comuns. E para cada sistema, a característica comum é subdividida em 2 categorias. Exemplificando, os conceitos quente e frio representam 2 categorias de temperaturas. Mas devemos considerar quente e frio como extremos opostos de um contínuo de temperaturas, pois existem graus de quente e frio que não se encaixam exclusivamente em uma ou outra categoria. Estabelecendo os pontos extremos, é possível classificar com maior precisão os vários níveis que não se enquadram somente em uma ou outra categoria. Vamos para dimensões da musculatura envolvida. Para realizar uma habilidade motora, são necessários grupamentos musculares específicos. Por conta disso, as habilidades motoras são classificadas em habilidade motora grossa e fina. Lembre-se, é dessa forma que está no livro. Habilidade motora grossa e fina. Nas habilidades motoras grossa, as pessoas usam a musculatura grande para produzir as ações. Essas habilidades não requerem muita precisão e também podem ser classificadas como habilidades motoras fundamentais: caminhar, pular, saltar, arremessar, etc. Já as habilidades motoras finas requerem um maior controle sobre os músculos pequenos, coordenação mãos-olhos, e exigem precisão no movimento da mão e dos dedos. Exemplos: desenhar, pintar, digitar, costurar, etc.
Os músculos grandes também podem estar envolvidos nessas ações, mas são os músculos pequenos os principais responsáveis para se atingir a meta numa coordenação motora fina. Prosseguindo, a distinguibilidade de movimentos. As habilidades motoras são classificadas segundo os diferentes movimentos que as pessoas fazem para realizar uma habilidade. Elas podem ser habilidades motoras discretas, que exigem movimentos diferentes que tenham pontos inicial e final bem definidos. Por exemplo, ligar e desligar interruptor, acionar o pedal de embreagem do carro. Ou habilidades motoras seriais, que são a ordenação de diversos movimentos discretos em uma sequência ou série. Tocar piano é um exemplo de habilidade motora serial, pois o pianista precisa realizar movimentos discretos para pressionar a tecla do piano numa ordem sequencial definida. E também temos as habilidades motoras contínuas, que são os movimentos repetitivos. Exemplos: andar de bicicleta, nadar, fazer um desenho com o mouse, etc. Vamos para a estabilidade do ambiente. O ambiente, nesse caso, faz referência ao objeto sobre o qual a pessoa está agindo ou às características do contexto no qual a pessoa realiza a habilidade. Por exemplo, no bater uma bola, o componente crítico do ambiente é a própria bola, mas no caso do caminhar, os componentes críticos são a superfície onde se está realizando a caminhada e o ambiente onde a pessoa irá realizar essa caminhada. Se o ambiente for estável, ou seja, se o objeto sobre o qual se age não muda durante o desempenho da habilidade, chamamos de habilidade motora fechada. Subir uma escada, atirar uma flecha em um alvo estático, abotoar uma camisa, andar dentro de um cômodo vazio, entre outros. No caso de ambiente não estável, onde o objeto ou o contexto varia durante o desempenho da habilidade, chamamos de habilidade motora aberta. Subir uma escada rolante, rebater uma bola de tênis, fazer trilha são exemplos de habilidade motora aberta, pois o ambiente é instável, imprevisível e a pessoa precisa agir de acordo com essa imprevisibilidade. Em suma, na habilidade motora fechada, a pessoa inicia seus movimentos quando quiser e não precisa adequá-los às condições ambientais, enquanto que a habilidade motora, o indivíduo precisa sincronizar o tempo de início da ação de acordo com as condições ambientais sobre a qual agirá. Vamos para a taxonomia bidimensional de Gentili. Visando melhorar a abordagem da característica única, Gentili considerou duas características gerais para todas as habilidades: o contexto ambiental, onde a pessoa desempenha a habilidade, e a função da ação, aquilo que caracteriza a habilidade. Dessa forma, ela criou uma taxonomia ampliada, que leva 16 categorias de habilidades descritas dessa maneira. Esta taxonomia fornece um guia para a avaliação que orienta no processo clínico de diagnóstico dos problemas motores que caracterizam os pacientes. Além disso, essa taxonomia fornece as bases para a seleção das atividades funcionalmente adequadas para o paciente. A primeira coluna trata-se do contexto ambiental onde a pessoa realiza a habilidade, primeira dimensão. Aqui nós também vemos as características do ambiente que interferem no movimento de uma ação, condições reguladoras. Ou seja, os movimentos, para serem bem-sucedidos, precisam estar de acordo com essas condições ambientais específicas. Por exemplo, os movimentos que uma pessoa precisa realizar para caminhar sobre uma superfície dependem da natureza dessa superfície. Outro ponto importante na identificação das habilidades motoras é verificar se as condições reguladoras são estacionárias ou em movimento. É aqui que notamos as habilidades fechadas, condições reguladoras estacionárias, e as habilidades abertas, condições reguladoras em movimento. Contudo, Gentili acrescentou outra característica ambiental para englobar todas as faixas de habilidade desempenhada diariamente pelas pessoas. Essa característica é a variabilidade intertentativa, ou seja, as condições reguladoras durante o desempenho de habilidades são as mesmas ou variam de um desempenho para outro. Exemplo: caminhar por um cômodo vazio não tem variação entre as tentativas, mas caminhar por uma multidão sim, pois cada passo pode ter características diferentes para evitar colidir com as outras pessoas. Já na linha associada à categoria, nós temos a função da ação. Essa segunda dimensão se associa com as características do ambiente.
Gentili diz que é possível determinar a função da ação decidindo se o desempenho de uma dada habilidade envolve ou não a movimentação do corpo e se envolve ou não a manipulação de um objeto. Isso é importante porque algumas habilidades exigem estabilidade corporal, atirar com arco e flecha, ou requerem que haja movimentação de um lugar para o outro, como andar, correr e nadar, por exemplo. E, como foi dito, pode ser que haja também a necessidade de manipular um objeto, tornando a habilidade mais difícil e complexa. Primeiro quadro, exemplo, ficar em pé. Segundo quadro, ficar em pé e segurar uma xícara. Vamos para as aplicações práticas da taxonomia. Uma das aplicações práticas dessa taxonomia é na avaliação de capacidade e limitações do movimento. Durante a avaliação, o contexto ambiental e as funções da ação vão sendo alterados para identificar características do desempenho de habilidades que impliquem em dificuldades para o indivíduo. Com essas identificações, é possível determinar o que fazer para ajudar a pessoa a melhorar suas capacidades de desempenho. Além da área de treinamento, essa taxonomia pode identificar problemas, deficiências para fins terapêuticos. Bom, essa primeira parte nós terminamos e vamos realizar questões de concurso para colocar em prática e para ver como esse assunto é cobrado em provas de concurso, beleza? Vamos lá então. Questão 1, ano 2015, banca FGV, Prefeitura de Cuiabá, cargo de professor de educação física. Entre as diversas formas de classificar uma habilidade motora, Médio destaca a que, baseada na dimensão dos grupos musculares utilizados, é importante em diferentes áreas. Segundo essa classificação, as habilidades motoras podem ser classificadas em, então vamos lá, discretas e seriadas. Essa classificação, ela faz referência aos movimentos que as pessoas fazem para realizar a habilidade. E a questão que é a classificação baseada na dimensão dos grupos musculares utilizados. Então essa não é a nossa resposta. Letra B, abertas e fechadas, é uma classificação segundo o ambiente. Lembra, o ambiente pode ser estável ou instável. Letra C, gerais e específicas, também não. Letra D, contínuas e intermitentes. Esse contínua, ela está realizada também aos movimentos que as pessoas fazem, né? Não está relacionada às dimensões dos músculos envolvidos. Então, por exclusão, nós chegamos à conclusão que a resposta é a letra E, finas e grossas. Então, mais uma vez, ficando bem claro que é dessa forma como está no livro. Habilidades motoras finas, que exigem aqueles movimentos mais precisos, que envolvem dedos e mãos, e grossa, que envolve os movimentos e grupamentos de músculos grandes, que não requerem tanta precisão. Beleza? Então, resposta letra E. 2, ano 2021, banca FEPESE, cargo de professor de educação física. De acordo com o Médio, os pesquisadores também costumam classificar as habilidades motoras segundo os diferentes movimentos que as pessoas fazem para realizar uma habilidade. Então isso aqui, ó, diferentes movimentos que as pessoas fazem para realizar uma habilidade. Se uma habilidade exigir um movimento diferente, que tenha ponto inicial e final bem definidos, como será classificada? Percebe que, em muitas questões que fazem referência ao livro de Richard Médio, Aprendizagem Motora, o tema é classificação das habilidades e dos movimentos, certo? Então esse é um ponto que tem que estudar bastante e isso precisa estar bem claro, beleza? Letra A, habilidade motora fina. Essa é com relação ao agrupamento muscular que nós vimos na questão anterior, né? Então não é nossa resposta. Letra B, habilidade motora ampla. Lembra, nós estamos falando de habilidades motoras segundo os diferentes movimentos que as pessoas fazem. Beleza? Então não é essa também. A habilidade motora aberta, relacionada ao ambiente. A habilidade motora fechada, também relacionada ao ambiente. Entenda que ambiente aqui, né, que nós falamos, é ao ambiente propriamente dito e ao material utilizado. Ele pode ser previsível ou imprevisível. E letra E, habilidade motora discreta. É isso mesmo, né? Então, nós lembrando que nós vimos lá habilidades discretas, seriadas e contínuas. E as discretas falam exatamente essa, que tem um ponto inicial e um ponto final bem definidos, como apertar o interruptor, apertar uma tecla, e até foi dado como exemplo tocar um piano, que é uma série de habilidade motora discreta, apertar o teclado, para poder realizar uma série de movimentos definida.
Então essa é a nossa resposta. Letra E, habilidade motora discreta. Questão 3, ano 2019, banca VUNESP. Essa é a prova para professor de Educação Física da Secretaria de Esportes de Valinhos. Conheço muito bem essa prova porque eu fiz e fui aprovado e fui convocado para a Secretaria de Esportes. Então vamos lá. Em uma partida de handball, ao analisarmos o momento de cobrança de um tiro de 7 metros, tendo em mente os conceitos de condições de prática para habilidades fechadas mencionada por Médio, é correto afirmar que, para o atleta que irá cobrar o tiro de 7 metros, são características não reguladoras. A pessoa pode ficar um pouco assustada e até um pouco nervosa porque ela vai falar, eu não vi nada a respeito de características reguladoras, mas ela está relacionada a características fechadas e abertas, onde o início da ação vai depender do praticante ou não e também o ambiente. Ele pode controlar o ambiente? Não pode controlar o ambiente? Então, essas características reguladoras ou não reguladoras fazem referência a isso. Não está exatamente assim no livro que nós vimos, porque nós estudamos a tradução da 5ª edição. Talvez a referência para esse livro tenha sido uma versão anterior, que fala dessa forma, de reguladora e não reguladora. Mas nós vamos ver aqui, e já adiantei, já coloquei de uma forma aqui, para que todo mundo possa fazer a associação e, utilizando o livro que nós estamos aqui estudando, consiga resolver questões desse tipo com essas nomenclaturas. Beleza? Então vamos lá. Falei demais, vamos para as respostas. O tamanho da meta e o peso da bola. E aí, essas são características não reguladoras? Essas são características fixas, fechadas, né? Então, não é a nossa resposta. Letra B, o peso da bola. De novo, o peso da bola, nós temos alguma interferência? Não, é algo assim que já é regulado, né? Pelo menos deve ser assim. Barulho da torcida adversária. Opa, isso aí já é, né, algo que foge ao nosso controle, que não é uma característica reguladora, que aí depende de característica de quem está assistindo o jogo, beleza? Mas como ele quer as duas características não reguladoras, essa não é a nossa resposta. Letra C, o tamanho da meta. Já vimos que o tamanho da meta é uma característica reguladora, uma característica que já é pré-definida. Letra D, o barulho da torcida adversária e a importância de converter o arremesso. Então esse barulho da torcida é algo que nós não podemos controlar, que nós não temos interferência direta. E a importância de converter o arremesso vai depender de todo o contexto em que o time está envolvido, a altura da competição, né? Se está numa reta final, se está no início, se é algo assim que vai decidir o jogo. Isso também são características que nós não podemos regular. Portanto, são características não reguladoras. Resposta, letra D. E letra E, a importância de converter o arremesso. Vimos que, ok, não reguladora. E o posicionamento do goleiro. O goleiro tem que estar no ponto fixo lá, né? Então, essa é uma condição reguladora. Número 4, ano 2020, Banca Cotec. Para professor de Educação Física, Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais. Analise o trecho abaixo. No estudo da aprendizagem motora, é essencial o entendimento de algumas características das habilidades que constituem a sua essência. Inicialmente, devemos compreender que o termo habilidade é uma palavra comumente usada e designa uma tarefa com uma finalidade específica a ser atingida. Vimos que a habilidade ele precisa ter uma meta a ser atingida, né? E a denominamos motora quando esta diz respeito a uma habilidade que exige movimentos voluntários do corpo e ou dos membros para atingir o objetivo. Beleza? Uma característica que descreve a maioria das habilidades motoras é o tipo de grupos de músculos necessários para executar uma habilidade. Beleza? Os pesquisadores estabeleceram, através da distinção da habilidade baseada nas dimensões dos grupos de músculos envolvidos na realização de uma ação, um sistema de classificação de habilidades motoras em duas categorias, conhecidas como habilidades motoras grossa e fina. Enunciado enorme. Então, se você não for anotando os pontos chaves desse enunciado, que parece mais um texto completo, uma hora ou outra vai acabar se perdendo, tá? Então, pegue esse hábito de anotar as partes chaves desse texto, para depois, se precisar retomar ou lembrar alguma coisa, não precisar ficar lendo de novo um texto tão grande. Isso acaba tomando muito tempo da nossa prova. A partir das informações contidas no texto, qual das alternativas abaixo se refere a uma habilidade motora fina? Saltitar. Saltitar envolve quais grupamentos? Mais especificamente, membros inferiores. Membros inferiores fazem parte de uma habilidade motora fina? Não, né?
Ele não exige tanta precisão. Letra B, caminhar. Envolve grandes grupamentos musculares, também não é habilidade motora fina. Pular, mesma coisa, também envolve grandes grupamentos musculares que exige menor precisão. Digitar, letra D aqui, digitar, envolvendo bastante mãos, envolvendo precisão para acertar as teclas certinhas, né, para poder digitar o conteúdo que a pessoa deseja. Então, resposta à letra D, digitar. E a letra E, arremessar, também é a mesma coisa que as outras alternativas, saltitar, caminhar e pular. Beleza, então vamos para a questão número 5, a última. Banca Fafipa, Prefeitura de Loanda, no Paraná, profissional de educação física, mais voltado para a área de bacharelado. A classificação das habilidades motoras em categorias gerais está baseada na determinação de quais componentes ou elementos de uma habilidade são comuns ou semelhantes aos componentes de uma outra habilidade. Então esse enunciado não falou muita coisa, né? Nós vemos aqui que as respostas, elas têm uma definição de habilidade motora fina e global, e você tem que achar qual aquela que está explicando direitinho um desses dois conceitos, tá certo? Então vamos lá, letra A. Finas, habilidades que requerem a capacidade de controlar pequenos grupos musculares, ok? Há um alto grau de precisão do movimento, sim. Uma habilidade motora é classificada como fina quando sua execução envolver pequenos grupamentos musculares. Tá certo. Agora vamos para o exemplo. A cortada do vôlei, a bandeja do basquete. Então a explicação sobre a habilidade motora fina foi certinha, mas os exemplos foram errados. Isso que torna a nossa alternativa incorreta. Ok? Letra B, globais. Ah, mas as habilidades motoras não são grossas. São. Nesse livro, nessa quinta tradução do livro Aprendizagem Motora, ele fala sobre habilidade motora grossa. Mas nós entendemos, claro, que globais é diferente das finas, portanto, significa habilidade motora grossa. Beleza? Vamos lá para a definição. Habilidades que requerem a capacidade de controlar pequenos grupos musculares. Já está errado por aí. Bem, é bom quando é no comecinho assim que nós já pulamos para outra alternativa, para não perder tempo aqui, né? Letra C, globais. De novo, habilidade motora grossa. Habilidades que envolvem grandes massas musculares, ok? Uma habilidade motora é classificada como global quando sua execução envolver grandes grupamentos musculares. Certinho. Por exemplo, a cortada no vôlei, a bandeja do basquete. Maravilha, essa é a nossa resposta. Letra C. E a D, por que não é a nossa resposta? Vamos ver. Finas, habilidades que envolvem grandes massas musculares. Então já, logo no comecinho está errado, porque seria pequenos grupos musculares. Como nós já havíamos determinado, resposta letra C, globais. Beleza, aqui nós terminamos a primeira parte do estudo do livro Aprendizagem Motora, de Richard Medill, ok? O próximo estudo é o conceito 1.2, que fala a medida do desempenho motor é crítica para a compreensão da aprendizagem motora. Mas nós não vamos estudar agora. Vamos dar uma pausa, recuperar as energias e depois retomamos esse assunto para continuar o estudo desse livro. Beleza? Valeu e até o próximo estudo!